White Online, capítulo 410. Classe de domínio de VR. Ei, Marvin sentou-se em um banco limpo de neve, onde seus amigos já estavam reunidos em meio a leves risadas. Olá, eles se cumprimentaram de volta, e as risadas morreram quando a discussão passou de piadas para conversas. Suspiro. Deveríamos simplesmente faltar à escola? Lionel sugeriu. E a única razão pela qual ele estava de mau humor na escola era que sua mãe o forçou a sair de casa. Tenho um palpite de que este dia pode não ser tão chato quanto pensávamos. Marvin disse com um leve sorriso. Vocês trouxeram os capacetes? Sim, Lionel, Nico, Ins e Derek assentiram. Alguns deles demonstraram suas sacolas abertas, que continham um capacete VR enterrado entre um mar de livros. Marvin sorriu. Quando o sinal da escola tocou, os alunos que ainda estavam a caminho do prédio da escola aceleraram o passo. Marvin e seus amigos se levantaram. Eles seguiram até o prédio da escola, onde foram recebidos por uma porta de vidro aberta que dava para o segundo andar. Chegando lá, encontraram um grande auditório e sentaram-se. O auditório estava iluminado com luz natural e tinha mais de 100 lugares sentados. Um lago congelado e árvores cobertas de neve podiam ser vistos pelas grandes janelas do auditório. Marvin, Nico, Lionel, Ins e Derek sentaram-se na última fila. Os assentos ao redor deles permaneceram vazios, todos os outros sentaram-se o mais longe possível. Os retardatários, no entanto, ficaram confinados aos assentos diretamente à sua frente. Um claro olhar de vigilância apareceu em seus rostos e eles decidiram manter a respiração o mais silenciosa possível, esperando não despertar a raiva do delinquente. De repente, a porta dos fundos se abriu e um professor de meia-idade com olhos semicerrados entrou com pilhas de livros nos braços. A porta se fechou lentamente sozinha. Depois que todos os livros foram colocados sobre a mesa, o professor mexeu nos papéis, procurando freneticamente suas anotações enquanto o auditório ficava em silêncio. Ele os encontrou logo depois e se virou para encontrar sua sala de aula lotada. Tudo bem, sua voz cansada ecoou pelo auditório. O mundo mudou drasticamente e não há como voltar atrás. Os alunos ouviram atentamente. Eu sei que a maioria de vocês quer ficar em casa. Joguem as brancas online e talvez façam disso sua carreira. Muitos estudantes acenaram com a cabeça e muitos acharam que era melhor do que apodrecer nas salas da escola. É por isso, a admiração da escola decidiu adicionar aula semelhante à aula de operação VR, então fique atento, a primeira aula será realizada hoje. Eles arregalaram os olhos surpresos e começaram a sussurrar entre si. As sobrancelhas de Marvin se ergueram enquanto ele e seus amigos discutiam sobre o propósito da aula. Lutar já era um empreendimento relativamente habilidoso para todos eles, e nada mais poderia melhorá-lo. Tudo bem, vamos começar a aula, o professor disse enquanto se sentava na cadeira macia e acolchoada e abria seu livro. De repente, ele ouviu grunhidos de irritação vindos da turma sentada à sua frente. Com um sorriso irônico, ele começou a ensinar. Após o término da aula, o sinal da escola tocou e os alunos se levantaram e começaram a sair da sala de aula. Lionel levantou a manga e verificou o relógio de pulso. Temos meia hora. Droga, não muito. Marvin abriu o zíper da mochila, tirou o capacete VR e colocou-o na cabeça. Seus amigos fizeram o mesmo. Logo, 5 botões foram pressionados e eles se transformaram em bonecos sem emoção. Embora muitos tenham saído do auditório, muitos permaneceram em seus lugares. Eles usavam vários capacetes VR, variando de capacetes de bronze a capacetes de ouro. Os usuários do capacete de bronze pareciam envergonhados e colocaram o capacete em volta da cabeça rapidamente e entraram no jogo antes de ouvirem risadas imaginárias. Uma professora observou a condição dos alunos após terminarem de fazer as malas. Ele olhou para a direita, para o capacete VR que estava em sua mochila. Fechando o zíper da bolsa, ele saiu pela porta dos fundos. Ele correu de volta para seu escritório e pegou seu capacete. 30 minutos depois, todas as almas ouviram o sino tocar. Os alunos no auditório acordaram um após o outro. De repente, o rosto sem emoção de Marvin desmoronou. Droga, essa porra de água é impossível de ser atravessada. Marvin praguejou com aborrecimento. Todos os amigos de Marvin balançaram a cabeça em concordância. Todos eles tiveram o azar de desovar em uma vila cercada por um lago cheio de animais aquáticos perigosos. Eles foram atacados cada vez que tentavam atravessá-lo a nado ou de barco. A única razão pela qual eles tiveram que nadar foi porque o barco foi destruído pelas enormes mandíbulas de um tubarão de 10 metros de comprimento. Depois que Marvin guardou o capacete, eles deixaram o auditório para seguirem para o próximo destino. O dia escolar continuou até a última aula do dia. A professora havia dito a eles que a aula se chamava VR Mastery Class e era a última aula do dia. Todo o grupo estava reunido em uma sala um pouco menor. Mas ainda assim era uma sala grande com capacidade para receber 100 alunos. Esta aula em particular foi ministrada por um homem baixo que não fez nenhuma tentativa de se destacar da multidão. A ausência de presença que exibia fazia com que parecesse uma nuvem que desaparecia. Ele disse: Fui escolhido como professor da turma porque meu nível era o mais alto entre os professores, então tenha paciência comigo. Nosso objetivo é usar os capacetes de treinamento para descobrir quais áreas precisam de melhorias e depois subir para resolver os problemas. Os alunos assentiram. Apesar disso,
Muitos dos alunos se sentiram um pouco arrogantes em relação aos seus níveis e aceitaram que não havia nada de novo para aprender. Um capacete VR foi conectado à TV pela professora, mas assim que foi conectado à TV começou a piscar. Foi exibida uma cena onde as paredes e o chão eram transparentes. Apenas o teto era visível. Quem quer ser o primeiro? Ele encarou os estudantes e viu muitos levantando os braços. Naquele momento, notou um jovem quase dormindo no canto da sala de aula. Você, senhor Nico, venha aqui. Nico abriu o olho esquerdo e bocejou. Ele foi empurrado pelo grupo de amigos rindo e rindo. Em um piscar de olhos, ele desceu o corredor e logo estava sentado em uma cadeira ao lado do professor. O professor ofereceu-lhe o capacete de treinamento e Nico arrancou-o com um leve movimento que lembrava um encolher de ombros. A professora sorriu maliciosamente e apertou o botão ao lado. Boa sorte. Eu não preciso de nenhum. Assim que ele fechou os olhos, seu corpo parou de se mover. Hehe, vamos ver. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.